Senhor, pagais a cada um conforme suas obras. Salmo 61. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Hoje a igreja celebra Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa d'Ávila, virgem e doutora da igreja. Mulher de profunda vida interior e grande reformadora da Ordem do Carmo. E na liturgia, sua memória nos convida a redescobrir a oração como amizade com Deus. Como ela mesma definiu, orar é tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. E na primeira leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 11, é como um espelho diante da alma humana. Paulo nos coloca face a face com uma verdade que muitas vezes tentamos evitar. O juízo de Deus é justo, verdadeiro e imparcial. Não se deixa corromper por aparências, títulos ou tradições, porque o olhar divino penetra o coração humano. O apóstolo fala à comunidade de Roma, formada por judeus e gentios. Aos que julgavam os outros, ele lembra: tu que julgas, fazes o mesmo. Aqui está o drama do fariseísmo interior, que continua a viver dentro de nós. Quando julgamos o irmão, esquecendo nossa própria conversão, tornamos-nos juízes sem autoridade e réus sem consciência. Mas o texto não é um peso de condenação. É um convite à metanoia, ou seja, à mudança de mentalidade, à conversão. Paulo fala da paciência e da bondade de Deus, que não significa fraqueza, mas oportunidade. A misericórdia divina é um tempo de graça para o arrependimento. Cada instante da vida é uma chance de voltar ao coração do Pai. E o apóstolo também ensina o princípio espiritual e escatológico. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso não contradiz a fé, mas a confirma, pois a fé verdadeira se torna visível nas obras do amor. O juízo final revelará que o coração esconde. A quem buscou glória, honra e imortalidade por meio do bem, Deus concederá a vida eterna, mas os que foram egoístas e rebeldes à verdade, restará a tribulação. E no versículo 11, Paulo sela sua mensagem: Deus não faz acepção de pessoas. Essa é uma das afirmações mais libertadoras da Escritura. No tribunal divino não haverá privilégios étnicos, sociais ou religiosos. Haverá apenas verdade e amor, porque o critério do juízo é o próprio Cristo, aquele que é a verdade encarnada. Portanto, este texto nos chama a examinar a consciência, não para nos condenarmos, mas para nos deixarmos transformar. O juízo de Deus é também um juízo de cura. Quando ele revela nossa hipocrisia, é para purificar. Quando expõe nossas feridas, é para sarar. E nesse sentido, com o coração humilde e consciente de que a misericórdia divina precede o juízo. E quando formos tentados a julgar, lembremos-nos, somos chamados a não condenar, mas a amar, não a medir os outros, mas a medir nossa fidelidade ao amor. E no evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 11, dos versículos 42 ao 46, nos fala com santa severidade. Em sua voz ecoa a dor de Deus diante da religião sem coração, da fé reduzida a um cálculo frio. Jesus, no caminho para Jerusalém, denuncia o perigo de uma piedade exterior que esquece o essencial, a justiça e o amor de Deus. Os fariseus e doutores da lei representavam a elite religiosa do judaísmo do século I. Eram zelosos cumpridores da Torá, guardiões da pureza legal e mestres do povo. Mas a observância minuciosa tornou-se em muitos instrumento de orgulho espiritual, o modo de medir a própria santidade pelo olhar dos outros. O Senhor, porém, penetra o íntimo. Ele vê que o coração deles, ocupado com a aparência, perdeu o centro.
a comunhão com Deus e a compaixão com o próximo. E aqui, o ai de Jesus não é uma maldição, mas um lamento profético, expressão do amor ferido de Deus, que não suporta ver a fé transformada em vaidade. E vejamos bem, a nossa fé não é para alimentar a nossa vaidade. A nossa fé é para que possamos verdadeiramente nos transformar e ser purificados pela graça de Deus. Pagais o dízimo da hortelã e da arruda? Aqui Jesus ironiza a exatidão legalista. O dízimo das ervas domésticas, hortelã, endro, cominho, não era exigido pela lei mosaica, mas pelos acréscimos farisaicos. É o retrato de quem é escrupuloso com detalhes, mas indiferente à misericórdia. Ele não condena o dízimo, mas sua inversão de valores. Deveis praticar essas coisas sem deixar aquelas. A verdadeira religião não elimina o culto, mas o ordena à caridade. E devemos sempre tomar muito cuidado, ainda mais nos dias de hoje, onde há muitas formas de julgar as pessoas em redes sociais. Há muitos tipos de celebrações aos quais, se nós não tomarmos cuidado, ficaremos unicamente presos a algo exterior, esquecemos da essencialidade do culto, que é a transformação, a aproximação do coração de Deus para que nos tornemos pessoas mais misericordiosas e vivamos pelo amor. Nesse sentido, depois o Senhor denuncia outro vício, a busca das primeiras cadeiras nas sinagogas, símbolo do desejo de reconhecimento. O fariseu queria ser visto como santo enquanto o coração permanecia árido. Assim, Jesus o compara a sepulcros não sinalizados, por fora limpos, por dentro mortos. E na cultura judaica, tocar um túmulo impuro tornava alguém ritualmente contaminado. Logo, o símbolo é claro: quem se aproxima de um coração hipócrita contamina-se também. E nesse sentido, mais uma vez, aquilo que nós estamos fazendo em vida, todo o nosso gesto de caridade, todo o nosso testemunho não é para vaidade. Tudo aquilo que nós fazemos na igreja, seja em qualquer tipo de pastoral ou comunidade, não pode ser um ativismo para aparência. A nossa importância não é o quanto nós estamos fazendo, mas assim a intensidade do amor e a intensidade de caridade que nós colocamos em tudo que nós nos desprendemos a fazer. Nesse sentido, também o Cristo não anula a lei, mas cumpre no amor. Ele é o novo Moisés que carrega o peso do povo sobre os ombros da cruz. O que os doutores não fizeram com um dedo, o Senhor fará com o corpo inteiro cravado no madeiro. E nesse sentido, que possamos verdadeiramente praticar uma fé em vida, não uma fé de aparência e de ritualismos externos, de uma tentativa de achar que é pelo exterior que nós mostramos às pessoas como verdadeiramente devemos viver. Se a fé foi isso, se torna uma idolatria. Agora, quando verdadeiramente conseguimos entender o que o discipulado de Cristo muitas vezes é ajoelhar-se, que muitas vezes é desprender de si mesmo, anulando aquilo que nós temos como uma vontade hipócrita e vontade egoísta, entenderemos então que esse é o princípio do caminho. Não a nós, mas que Deus cresça em nossas vidas. E Deus crescendo em nossas vidas, certamente teremos uma caminhada mais virtuosa. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.